Sejam todos muito bem-vindos, começando mais um episódio aqui para você. E claro que aqui no nosso podcast você já sabe, né? A gente vai falar de negócio, a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai aprender e ouvir histórias, porque muito do que a gente aprende nesse meio dos negócios vem de muitas histórias, e não só de histórias de sucesso, muitas vezes também naquele perrengue. Senhoras e senhores, se preparem porque hoje a nossa convidada tem história, viu? Tem história de sucesso, mas também deve ter passado por aquele momento de caos. Vamos aprender muito com ela, que é a Top Voice do LinkedIn. Isso e muito mais, senhoras e senhores. Uma salva de palmas, Mari Galindo! Uhul! Tudo bom, Obrigada! Mari? Tudo bem? Tudo ótimo, Que feliz bom de que você estar veio aqui. aqui. É ótimo que você veio aqui, porque eu quero ouvir muitas histórias de Mari Tem Galindo. perrengue, viu? Você Tem falou tanto de perrengue? sucesso, mas o que mais vai ter é de Porque perrengue. é legal isso, né? Eu acho que a gente falar nessa questão de tipo de histórias de sucesso, porque às vezes muito hoje, redes sociais, todo o nosso universo do que a gente consome é muito baseado só em sucesso, só em exemplo de sucesso e só no status que a pessoa tá lá e nunca talvez no que ela teve que percorrer, nas histórias que ela teve que passar, nos perrengues e nos caos que ela passou na vida. E é por isso que eu quero começar já esse episódio com você, Mari Galindo, falando, você lembra de algum perrengue? Qual foi o grande caos da sua vida, Mari? Nossa, eu lembro, é difícil esquecer, né? Esse é o problema. É. Mas, tiveram alguns. Vou pegar da história do começo ali da Nice, né? A gente prometeu uma casa, né? Como que a Nice começa ali, né? A gente cria um perfil no TikTok, começa a postar vários vídeos falando: você que sonha em viver de criar conteúdo para a internet, a Nice vai fazer uma audição nacional para encontrar os melhores talentos da plataforma do TikTok. E quem vencer essa competição, essa audição, vai morar na Mansão Nice, uma casa com toda a infraestrutura para você viver de criar conteúdo. Show. Então a gente vende o sonho, né? Só que aí um dos vídeos viraliza e a galera começa a cobrar: cadê? Cadê a casa? Cadê a casa? E a gente não tinha casa. Putz, e aí? Mais do que não ter a casa, a gente não tinha nome para provar uma casa. Nem uma kitnet, quanto mais a mansão que a gente prometeu, entendeu? Não, já começa num perrengue Não, danado, já né? Porque a gente começa. vê hoje que é uma empresa de sucesso, tá? Não sei o que, não, mas, gente, ninguém imagina. Talvez as pessoas não imaginam esse começo. Não, foi bizarro, porque a gente não tinha nome para conseguir alugar uma mansão. Isso foi em 2020, que a gente teve um boom também na parte imobiliária, né? Porque muita gente Sim. mudando, saindo de apartamentos menores, indo para casas maiores. Aí, para ganhar um tempo, a gente marcava algumas visitas com corretores em Alphaville e a gente filmava as visitas e postava no nosso canal do YouTube. Do tipo assim, não é que a gente não tenha casa, é que a gente quer que vocês ajudem a escolher, entendeu? Para ir ganhando mais Mas legal tempo. isso, porque assim, vocês conseguiram dentro de um problema, porque era um problema de gestão ali, no sentido, tipo, temos que resolver esse problema. Temos que resolver esse problema. Como a gente resolve esse problema? Vamos resolver esse problema, e não só resolvendo o problema, mas vocês foram além, porque vocês criaram, começaram a construir conteúdo, ou então fazer conteúdo em cima do que era o problema. É tudo naquela tentativa, porque assim, a galera fala muito que quer viralizar, né? Ai, quero viralizar, porque no nosso país, a viralização, ela também é associada a uma mobilidade social, a uma ascensão rápida, né? A você, enfim, ter esse crescimento que literalmente pode ser da noite pro dia. Mas viralizar é você perder o controle de uma situação, e perder o controle pode ser positivo ou negativo. Verdade. No nosso caso, a gente precisava retomar o controle. E retomar o controle nas redes sociais é você conseguir retomar o controle da narrativa, entendeu? Então, tinha gente que falava que, isso daí vai levar vocês pra Turquia, isso daí é golpe. Uhum. Então, como é que a gente ia, de fato, conseguir controlar essa narrativa? Aí a gente fez isso. Aí até que a gente conseguiu, pela plataforma do Quinto Andar, eu falo que eu não sou patrocinada por eles, pelo contrário, eu que patrocino, porque eu pago aluguel para eles. Sim. Eles têm ou tinham, não sei, uma ferramenta de composição de renda que você poderia colocar pessoas que não iriam morar na casa, mas que assumiam ali uma responsabilidade. Aí a gente conseguiu colocar uma galera ali da família e passou. Aí conseguimos alugar a casa. Mas é um baita perrengue já para Mas começar a aí tem o segundo plataforma. perrengue depois, viu? Tem o segundo Seguido perrengue? já, Então tem. calma, você já conta o segundo perrengue daqui a pouquinho, mas deixa eu entender. Então, para quem tá assistindo, talvez que não entenda, vamos com o currículo básico aí de Mari Galindo. Como Mari Galindo faria como que ela se venderia? Quem é Mari Galindo? Mari Porque tem Galindo tanta por Mari coisa hoje, Galindo. mas assim, como você se venderia? Quais são as suas principais qualidades? Então, ou então aqueles outros atributos que você quer melhorar?
Saiu de uma pegada perrengue, agora pra uma pegada É. psicanalista, Não, né? quase Achei isso. interessante. Psicanalista aqui, ó. Freudiana. É, Bela Freud, né? Que tá um É. podcast super bombado. Bom, vamos lá. Minha formação, eu sou publicitária, Certo? com ênfase em comunicação social. Eu acho que uma das minhas principais características é uma questão de resolução de problema. Você já mostrou aí que resolve muito bem. Eu acho que isso vem desde criança, meus pais se separaram muito cedo, e eu ficava meio que assim, poxa, a minha vida ali do dia a dia, da minha família, já não era fácil, então eu não posso levar problema para casa, sabe? Eu tenho que resolver meus problemas, assim, tipo, eu tenho que dar algum jeito. E não que eu fosse uma pessoa que causava problema, do tipo, ai, fui expulsa, ai, bati em alguém, não era isso. Eu sempre fui boa ali na escola e tal, mas assim, comecei a aprender a vender adesivo quando eu era criança para já descolar um dinheiro ali para comprar coisa na cantina, entendeu? Eu acho que eu sempre busquei essa autonomia, principalmente financeira, sabe? E isso fez com que eu fosse aprendendo coisas e tentando vender, fazendo freelas. Até hoje você olha e fala, isso é um comportamento de empreendedor, né? Deu-se um nome. Sim. Mas naquela época era jeitos para descolar dinheiro rápido, né? Que mais? Eu acho que eu tenho um lado de humor também, que isso também vem da minha família. Meu avô é muito engraçado, muito divertido. Eu fui muito criada também pela minha avó materna. E ela era uma pessoa bem rígida, assim. Foi uma pessoa que acho que todo o meu lado de disciplina veio dali. Baita do equilíbrio, então, né? A gente tá falando de um É, equilíbrio legal aí já. sim. É porque, assim, como a minha avó era muito brava, a única coisa que amolecia ela era as piadas do meu avô. Entendeu? Entendi. Porque ela era brava, inclusive, com ele. Então, eu acho que a piada, naquele contexto, foi quase que uma sobrevivência. Eu lembro que meu primo mais novo, né, na infância, a gente era criado como se fossem irmãos, assim. E, sei lá, a gente tava brincando, fazendo alguma coisa, ele começava a chorar. Eu sabia que a hora que minha avó chegasse, quem ia apanhar era eu. Uhum. Entendeu? Porque eu era mais velha, né? Então, eu tinha aquele tempo, né, da cozinha até o quintal pra reverter a situação, fazer ele parar de chorar e dar risada. Uhum. Ela recebeu o briefing, que era, meu irmão tá chorando, isso aqui, precisa resolver, e o cliente tá chegando, ela precisava entregar esse período aí. Exatamente. Então, acho que essa questão do humor, assim, foi sendo desenvolvida. Eh, Me considero uma pessoa criativa. E hoje, é engraçado, mas é tudo que a gente usa hoje profissionalmente, né? Porque você usa muito isso Sim. profissionalmente também, né? Você vai olhando pra trás, assim, né? Você vai vendo episódios da sua história e à medida que as coisas vão acontecendo, você vai olhando e vai vendo que realmente as coisas vão se encaixando, né? Às vezes, quando você tá no meio da situação, você não entende nada, mas Uhum. quando você olha pra trás, você fala, não, realmente, aquela habilidade encaixou com aquela outra e aí foi indo. E só pra gente, antes de ir pro segundo perrengue, eu quero ouvir o segundo perrengue com certeza, mas como é que surge a Nice? Dessa história? Como é que tem o estalo da Nice? Como é que tem aquela, sei lá, a virada de chave e fala assim, meu Deus, eu achei, acho que um negócio aqui que eu quero tentar investir minha vida, minha energia e tudo. E que ano que era isso? Bom, a Nice começa na abertura do CNPJ 2020. Tá. Mas eu acho que tem uma janela antes que conclui nessa história, assim. Vamos lá. Eu me formo em publicidade. Minha vontade era trabalhar em agência de propaganda, da área dos criativos, porque antes eu tinha feito design gráfico. Então eu Tá. queria trabalhar na criação. Eh, Vou trabalhar numa empresa, o dono dessa empresa sai, ele funda uma outra, eu vou com ele para essa outra. E aí, nesse meio do caminho, eu conheço um outro fundador de uma outra organização que me chama para trabalhar com ele. E eu percebo que eu sempre fui muito me conectando com quem seria meu chefe. Muito mais do que a job description, né? Acho que hoje eu olho para trás, eu nunca fui aquela pessoa que teve job description. Eu brinco que era quase, tipo assim, ai, precisa de uma árvore, lá vai Já eu. chega arranjo. Exatamente. E acabou que a maior parte dos meus chefes foram fundadores, né? Tem um perfil diferente. Eu acho que o fundador tem um perfil bastante diferente do executivo, pelo menos das experiências que eu tive. E aí, nessa empresa, eu pego o boom do negócio chamado Employer Branding chegando no Brasil. O que é o Employer Branding naquele momento, tá? Tô falando, acho que mais ou menos 2015, talvez, ali. Beleza. Você tem grandes corporações que elas precisam
ter o ciclo da mão de obra, ou seja, você precisa ter estagiário, você precisa ter trainee para formar as suas próximas lideranças, né? Quando acontece, né, o fenômeno da internet, depois que explode a bolha do .com, tem ali as redes sociais e toda essa expansão daquilo se concretizando como negócios de fato bilionários, a geração dos millennials, eles olham muito essa narrativa que vem do Vale do Silício de você trabalhar nessas startups de tecnologia. E aí tem uma empresa que ela classifica, né, onde os principais talentos de um determinado uma região querem trabalhar. Então ela pega as principais universidades de engenharia daquele país e ela roda uma pesquisa e pergunta e começa a classificar. E aí o que acontece? A maioria desses novos talentos das melhores universidades do país, eles mostram que eles não querem mais trabalhar nessas empresas tradicionais. Aqui eu tô falando de Unilever, Votorantim, Globo, Suzano, Raizen, Santander, Itaú, essas big corporações, e eles querem trabalhar em empresas de tecnologia. Google, Meta, Netflix, Uber, e também as startups menores, né? Porque é bem a criação desse ecossistema de startups que começa a crescer aqui no Brasil. E aí, essas empresas maiores, as Big Corps, elas olham isso e elas falam, a gente precisa fazer alguma coisa. Uhum. Temos que voltar Porque, a atrair esses caras. exatamente, porque a escassez de mão de obra passa a ser um dos top 3 problemas de um CEO. Então, essa empresa que eu trabalhava, ela atuava como uma consultoria que ajudava essas organizações mais tradicionais a se reposicionarem no mercado e se tornarem atrativas para esses jovens talentos, né? Então, eu pego esse ciclo que é de um rejuvenescimento da mão de obra focada nos millennials. Então, todas as empresas queriam contratar os millennials. Aí é o que a gente vê de, por exemplo, na nossa empresa teve uma super mudança, não tem mais baia. Agora tem puff colorido. Agora tem mesa de ping-pong, tem área de descompressão, tem isso. São empresas tradicionais tentando se rejuvenescerem ali e se tornarem atrativas para esse público. Beleza, eu trabalho lá. Depois, tem um dos meus clientes que eu vou trabalhar no cliente, então eu recebo uma proposta para ir trabalhar no cliente, que esse cliente era a Embraer. Vou para a Embraer, trabalhar na área de transformação digital. Ali eu sinto um choque de cultura do meu jeito de trabalhar com o da organização. No momento também que foi um momento bastante particular da Embraer, que foi bem no começo ali da transação, que acabou nem se concretizando com a Boeing, né? Mas foi naquele período. E de lá eu saio e vou trabalhar no mercado financeiro, na área de produto. Só que, quando eu vou trabalhar no mercado financeiro, na área de produto, é bem no começo da pandemia. Uhum. E eu falei, cara, eu vou me dedicar a entrar em alguma Big Tech, porque eu queria muito ter essa experiência na minha carreira, né? Trabalhar num Google, numa Meta, enfim. E eu vejo o TikTok chegando. E aí, eu tenho um amigo que ele fala, né? Existem 3 tipos de profissionais. Os profissionais que são para o começo de empresa, os profissionais que são para meio de empresa e os profissionais que são para o fim de uma organização. E eu sempre me vi como um perfil de começo de empresa, né? Eu gosto daquilo que ainda não está organizado para a gente A organizar. implantação do negócio te Exato. fascina, assim. Exatamente, essa fase, que ela é mais desestruturada, mas que eu vejo que tem muita oportunidade de você gerar impacto no seu trabalho ali, né? E eu falei, poxa, o TikTok tá chegando, eu me identifico como uma profissional mais de começo, vou tentar me aproximar. Consigo uma reunião com, na época, ele era o Country Manager da América Latina, converso com ele para entender, então, qual que era o objetivo do TikTok aqui no Brasil. E aí ele compartilha, ele fala, olha, eu não quero concorrer com o Instagram, porque o Instagram, ele vai muito para essa questão estética, né? O feed é uma vitrine, são as pessoas parecerem bonitas, essa produção estética. O TikTok, eu quero que, tipo assim, um cara que tem um celular que tá na floresta amazônica lutando com uma cobra, e ele posta, entendeu? Então, ele queria pegar essas coisas que acontecem e que são espontâneas e que não são produzidas, e esse era o foco do TikTok. E aí eu falo, posso me aproximar como entusiasta, então, trazendo alguns perfis que eu acho que vão fazer sentido para a plataforma? Ele falou que sim. E aí eu começo a onboardar alguns perfis, né, junto com o time de onboarding lá do TikTok. O que era o onboardar? A pessoa ia receber um treinamento, a pessoa ia receber um selo de verificação, enfim, né? Quase que um atendimento ali para você, de fato, se tornar um usuário da plataforma. E aí é nesse contexto que, junto com o pessoal que veio a ser meu sócio, as coisas começam a concatenar. Por quê? Porque um dos sócios fundadores da Nice, ele tinha sido meu cliente na empresa anterior. Tá. E
ele namorava um menino que era artista e tava vendo também um movimento que tava acontecendo em Los Angeles, que era uma casa de criação de conteúdo, que chama The Hype House, onde vários creators se juntaram durante a pandemia e começaram a gravar conteúdo junto e aquilo explodiu. E aí a gente olhou e falou, cara, seria muito legal ter isso no Brasil. Só que nenhum dos quatro, a banda original, né, da Nice, a formação original eram 4 fundadores. Hoje da formação original tem 2, eu e mais um. Mas dos 4, né? Esse era artista, cantor ali no meio da música. O outro trabalhava no mercado financeiro também, tinha sido meu cliente. Eu estava no mercado financeiro nessa época, apesar de estar estreitando as conversas ali com o TikTok. E o outro trabalhava em agência de publicidade, BCW. Mas a gente não tava nesse meio de, por exemplo, empresariar influenciadores. A gente não tinha amigos influencers. Porque todas essas casas, elas nasceram com pessoas convidadas a participar. Por quê? Porque através do convite você filtra, você já vai trazer gente que é mais famosa, Sim. gente que é mais relevante, você já começa em um outro patamar. E esse é o ativo principal do negócio, né? Bastante são os artistas Exatamente. ali, sei lá, os influenciadores que você vai colocar na casa. Exatamente, porque junto com eles vem toda uma comunidade, audiência, e aí você vai construindo business ao redor disso. No caso da Nice, a gente não tinha esses acessos. Então, o que, que a gente fez? A gente criou uma competição para encontrar essas pessoas. Uhum. Tipo um Entendeu? reality pra encontrar as pessoas. É, Não reality, mas assim, era... a gente brincava na época que a gente criou o trainee da nova geração. Porque como tanto eu quanto o outro sócio, a gente tinha trabalhado com RH, a gente sabia estruturar programa de trainee, né? Sim. Programa de estágio de trainee. Então, o que, que são esses programas? Você tem um prêmio, no caso de um programa de trainee, é a vaga, uma vaga desejada. E você tem etapas para ver se você vai Cumprir. passando até você ser efetivado ali, né? Então, a gente pegou esse framework e aplicou para Quanto Nice. tempo? Desde a ideia, ou então desde a primeira conversa, até vocês conseguirem aplicar como negócio, assim, quanto tempo demorou, você lembra? Ah, foi rápido. Foi rápido, porque assim, sendo bem honesta, a gente não achou que ia dar certo. Porque assim, hoje eu te conto de uma forma estruturada. Na época era tipo assim, vai fazendo. Exatamente. A gente, ó pra você ver, né, a pobreza como que é. A gente criou o perfil no TikTok. Uhum. Começamos a postar vídeos. Os nossos vídeos não aparecia o rosto de ninguém. Porque praticamente todos os sócios fundadores estavam trabalhando em outras empresas. Sim. Então a gente não queria dar a cara. A gente ficava colocando foto, imagem de, tipo, banco de imagem. E a gente falou, não, vamos fazer uma landing page também pra galera entender mais, ler um regulamento e tudo mais. E vamos cadastrar o formulário de inscrição. Vamos fazer bonitinho o layout. Aí a gente pegou uma ferramenta Typeform, que você podia customizar mais do que o Google Form, por exemplo. E colocou lá no site. Só que esse Typeform, ele tem, sei lá, 100 respostas grátis, a partir daí ele começa a cobrar e ele cobra em dólar. E a gente, ixi, nem vai dar 100 inscrições, Para. deixa, de boas. 7.200 no primeiro dia, não tô brincando. Não, e de fato o negócio não foi muito, não tracionou, tipo, primeiro, segundo, terceiro dia, a gente ficava flodando ali os vídeos, né, postando várias vezes o mesmo vídeo, até que um viraliza, Uhum. e aí foi coisa de menos de 20 dias, a gente bateu 13 mil inscritos. Nossa. E a gente, tipo assim, ferrou, desliga o Typeform, pelo amor de Deus, só vinha as cobranças em dólar. Então, Tipo, desliga isso, pelo amor de Deus. E ali que a gente virou e falou assim, ferrou, vamos ter que fazer agora. esse é um perrengue também. Esse é um perrengue. só tem perrengue nessa história. Não. Hoje é sucesso já. E aí, assim, quando a gente fala da Nice, é isso, né? Tipo, e depois que você viu rolando o negócio? A gente não tem nenhum creator, a gente não conhece nenhum amigo creator. Tava com todos os creators lá já, preparados, todos prontos, etc. O negócio rolando, vocês arranjaram a grana pra fazer lá a casa, a mansão, foram lá, fizeram os vídeos. Qual que foi a sua sensação, a primeira sensação, assim, de tipo, porque não é que o sucesso já tava ali. Longe de acontecer o sucesso logo que vocês lançaram o produto. Depois que lançou o produto, tinha que conseguir os creators. Conseguiu com os creators conforme ali, como você falou. Depois que conseguiu os creators, e agora? Tem que fazer. Qual que é essa sensação? Porque a responsabilidade existe já. Agora eu vou ter que fazer. Total. Não, agora eu vou ter que fazer. E aí a segunda pergunta é, com qual dinheiro? Então, E aí, beleza, conseguimos os creators, agora a gente precisa conseguir patrocínio. Aí a gente sai da rede social TikTok e vai para o LinkedIn. E aí começa a abordar as marcas.
tentando explicar o que a gente estava fazendo. Mas que você já tinha um conhecimento de mercado, já conhecia muitas pessoas N- também, não? Não, assim, eu tinha bastante relacionamento, só que praticamente todo o meu relacionamento era de RH. E agora eu precisava falar com marketing. Então era do zero. Isso é muito importante, então, para quem quer empreender, que é esse Muito. networking. Exato. Mas assim, o nosso, a gente era muita abordagem no LinkedIn. E funcionava? Funcionava, algumas pessoas retornavam. Um dos meus principais clientes, inclusive, eu consegui naquela época via LinkedIn. Ele, um cliente que tá com a gente até hoje. Mas quais eram as dores nessa fase, tá? Vamos lá, saiu da fase creators para a fase cliente. Primeiro, o TikTok era uma plataforma muito nova. Então, a gente não sabia como precificar. Depois, ninguém veio do business de mídia. Então, você não sabe como você vai... Tipo assim, o que eu vou entregar pra essa pessoa? Qual que é o meu produto no final do dia? Entendeu? Então, a gente marcava a reunião. Cada abordagem era um discurso. Entendeu? Até que uma empresa fechou ali com a gente, que foi o Outback. Porque a filha da diretora de marketing já estava acompanhando a Nice House nas redes sociais. E, tipo, adorava as coisas que ela estava vendo. E aí, eles fecharam. Entendeu? Com a gente, por um valor de R$10.000. E eu brinco isso até em palestra, né? Eu falo que pra gente, ali naquele momento, era, o Elon Musk, nós já estamos aqui. Tipo assim, caraca, já vamos conseguir valendo 10, né? Mas isso é um ponto também, porque como a gente vinha de RH, a realidade financeira do RH é completamente diferente da realidade financeira do marketing, entendeu? Só que, beleza, vamos fazer o primeiro por 10, depois fez por 15, depois por 20. Só que quando a gente... Porque, assim, toda essa fase da competição, ela foi online. Aí, no dia 30 de outubro de 2020, os vencedores vão morar na casa. Aí, agora a gente tem uma casa para manter. Nossa. Então, eu saio de um custo fixo quase nulo para um negócio cavalar em um mês. Que era o aluguel da casa, eram 14 adolescentes morando e comendo, era a equipe que ficava na casa também, entendeu? Então, ali é o momento que eu olho e falo, cara, não tem coisa pior do que os outros verem um valor em você que você não vê. Porque E não tinha investidor nesse começo, vocês não conseguiram investidor no negócio. não teve. Cada um dos clientes, né, de fato, foram os nossos principais investidores. Mas, por exemplo, a gente conseguiu o Outback, a gente conseguiu Americanas, a gente conseguiu Warner Bros., a gente conseguiu Oi Fibra. Então, assim, a gente descomplica. Só marca grande que chancelou. Como seus primeiros clientes, sabe? Então, foi a hora que você falou, cara, eles estão vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. E aí, como é que faz isso? Aí, eu chamei um amigo meu. Meu pensamento era... Como eu era aquela pessoa vidradinha nas plataformas, tudo eu queria fazer com a mentalidade das plataformas. E o meu pensamento era, cara, se você investe um dinheiro no Instagram, por exemplo, você tem ali no final da campanha uma métrica. Quantas pessoas foram impactadas, o resultado, você consegue, né? O Instagram, ele até trouxe modelo de marketing de atribuição também, tudo mais. Então, tudo muito organizado do ponto de vista de dados. Do meu caso, o que eu ia garantir para a pessoa? Entendeu? Porque naquela época o TikTok não tinha time de mídia. Sim, eu não ia nem conseguir comprar mídia por fora pra conseguir garantir. Empresa tal, tô te dando aqui uma grana por mês, sei lá, por diária, não sei o que, o que você vai me entregar em volta? Exatamente, entendeu? De número. E aí o que eu pensei foi, beleza, eu tô muito presa à realidade das plataformas, mas se tem uma empresa que fatura pra caramba no Brasil e não tem essa curacidade de dados, é a Globo. Ibope, vamos combinar, né? E um ponto tem 5 pessoas na casa, entendeu? Aí eu fui chamar um amigo meu que trabalhava na Globo e eu falei, me ajuda a entender onde tá o business, entendeu? E aí a gente começou a entender, organizar, melhorar nosso discurso de venda, e aí foi quando a gente conseguiu fazer uma venda maior. E aí a gente foi entendendo. Aí o ano de 2021, então isso que eu te contei, foi o final do começo ao final do ano de 2020. O ano de 2021 a gente testou muitas coisas. Porque como a Nice hypou, então a gente viralizou no TikTok, depois a gente saiu no Estadão, no Meio Mensagem, enfim, a gente furou essa bolha e foi pra mídia, né? Muita gente tinha curiosidade de saber como que é morar numa casa com os influenciadores. Porque essa primeira temporada morou 8 meses na casa, não era uma locação temporária.
entendeu? Então, muita gente tinha curiosidade de saber como que era a casa e tudo mais. E aí chegava e falava, não, vocês têm um canhão de mídia. Da mesma forma que você vende um produto de uma Americanas, você poderia ter o seu próprio produto e vender isso. Aí a gente, o que a gente vai vender? Aí tenta vender moletom, aí depois tenta vender milkshake com hambúrguer. Então, o ano de 2021 a gente tentou muita coisa, mas do ponto de vista de receita e de... Não, de fato o que a gente é bom de fazer tá aqui, ficou na parte da publicidade, né? Você trabalhou com grandes marcas, você trabalhou para muita gente, e aí depois você resolve empreender. O que te agradou mais? Onde você mais aprendeu? Porque são problemas diferentes também, né? Um do lado do outro. É bem diferente e eu confesso pra você que assim, a Nice tá fazendo 5 anos em 2025, né. Várias vezes ao longo do caminho eu pensei: vou voltar pro mercado de trabalho. Estaria ganhando muito mais, fazendo muito menos". Porque com certeza, primeiro, que empreender, não sei, mas você pode me corrigir, não é para todo mundo. Tem gente que talvez não tá afim de Sim, empreender, ou não tem nenhum perfil disso. E com certeza, mesmo quem tá empreendendo tem esse sentimento que você acabou de dizer. Que era tipo, cansei, parece que não tá indo, eu acredito no produto, mas talvez não seja a hora, tal, vou voltar pro mercado de trabalho. é porque assim, ó, em 2020 eu estava no mercado financeiro. Uhum. Aí, quando a gente vê que a Nice vai virar ali, né, conseguiu a casa, agora tem gente morando, vai ter que fazer esse negócio acontecer. Vai ter que virar, né. Aí, eu saio do trabalho, então eu começo 2021, todos os sócios saíram ali das suas atividades e todo mundo começa 2021 full time na Nice. Só que nessa, o meu salário caiu 1/3. Sim. Aqui, no caso, eu já era casada, então foi um acordo que eu fiz com o meu esposo. Mas faz diferença se cair 1/3 do seu salário, entendeu? Então era isso, era tipo ralar, 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 e a gente ia chegar num acordo que a gente só ia tirar qualquer coisa da empresa no final do ano se ela desse lucro, entendeu? A gente sempre foi muito organizado, assim, do ponto de vista financeiro. Então a hora que você tá se esfolando, ganhando pouco, tudo que você pensa é em desistir. Eh O seu segundo perrengue foi nessa época? Ou não? O seu segundo perrengue é mais recente? Você falou que de um. Do O perrengue que segundo eu falei perrengue do é. não, o segundo perrengue foi na sequência, porque quando a gente alugou a casa não veio mobiliada, né. Nossa, mas é onde dorme o povo? Onde, onde come Exatamente, esse povo? Aí a gente conseguiu um belo patrocínio aqui do Outback. Outback, pessoal, olha, 35.000 cebolas. Onde a gente coloca essas cebolas? exatamente. A casa não veio mobiliada, e aí A primeira solução é sempre pensar em, tipo, precisamos de um parceiro. Ou não? sim. Ali a Já que gente não tem. tentou pela OLX negociar alguma coisa, mas tipo assim, o dinheiro que a gente tinha não ia dar, entendeu. Aí eu liguei para minha professora da Belas Artes, eu estudei na Belas Artes de São Paulo, só que fiz publicidade. Essa professora era designer de interiores e eu já tinha conhecido ela porque, eu dei algumas palestras na Belas Artes, é uma professora super querida. Eu falei: "Pro, eu tô aqui com uma casa que, né, vai ser aí a maior mansão dos influenciadores aí, se Deus quiser. Que você acha da gente fazer uma atividade com os seus alunos de design de interiores? A gente dá um Ah, cômodo para legal. cada um e pode decorar do jeito que quiser". Não, fica à vontade. Aproveitem essa oportunidade. Foi exatamente Mas isso. genial, mas E genial. a Pro adorou, e aí a Pro falou: "Ó, consegui aqui um grupo de alunos". O meu outro sócio ligou para o Souvenir, que ele tinha um amigo que Sim, trabalhava lá, perfeito. Souvenir também fez a parceria, mandou várias tintas. E aí a Pro empolgou tanto que ela falou assim: "Ó, eu falei com a reitora aqui da faculdade e como o prédio tá fechado por causa da pandemia, ela falou que enquanto o prédio ficar fechado, você pode ficar com os móveis da Belas Artes aí na casa". E a gente faz essa parceria de publi e tals. Cara, eu brinco até hoje, eu liguei para um amigo meu, amigo não, né, prestador de serviço ali, tipo, Reimar Transportes. Aí o Reimar: "Hoje você é um homem numa missão, filho, bora. O que couber nesse carreto aí, a gente vai". Bota, se vira, irmão. Até hoje eu tenho uma pasta no Drive, porque toda a mobília, ela tinha aquele adesivo do lado, sabe, com o número de Sim, fundação, patrimônio. É. plaquinha de propriedade aqui, né? Exatamente, eu tenho uma Patrimônio. pasta no Drive com todas essas plaquinhas, porque eu falei: "Não, a hora que eu for devolver, eu tenho que devolver intacto". E aí a gente conseguiu mobiliar a casa, aí os alunos foram lá para ajudar a pintar, decoraram, Nossa, a melhor enfim, solução, cara. entregamos. Eu É lembro que sensacional. era madrugada do dia 30, que era o dia que a gente ia inaugurar a casa, tava eu lá e, tipo,
passando água na garagem pra limpar, pra fazer uma festa de... A festa de abertura foi uma festa de Halloween, por ser 30 de outubro, né? E também, parceria com a Warner mandou a Annabelle lá, né, a Sim. boneca. E, meu, eu lá com o rodo, eu olhava pra trás, aquela Annabelle. boneca me olhando, mas eu falei, não vou ter tempo de ter susto não, vai, fia, ajuda aí. Ajuda nós. Ô, Mari, o quanto você acha que network, quanto você acha que conhecer pessoas, o quanto você acha que você se conectar através do LinkedIn, não importa, participar de um evento para fazer network, o quanto isso é importante para a vida de alguém profissionalmente, de maneira geral? Pra mim é 1000%. Se você olhar tudo que eu te falei até agora, a forma como eu resolvi foi ligando pra alguém, ou perguntando pra alguém, ou pedindo ajuda de alguém. Eh, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer amizade, né. Você perguntou pra eu me apresentar e tudo mais, a gente às vezes acaba trazendo, né, a formação e Uhum. tals. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer amigos, e eu gosto de ser uma boa amiga. Então, muito dessas pessoas são pessoas de relacionamento próximo mesmo, sabe. Acho que por ser filha única, até li numa newsletter essa semana, por ser filha única, é quase que você fazer amigos, você amplia a sua própria família. Então, em várias amigas minhas é como se fossem irmãs pra mim, né, porque eu não tenho esse sentimento do que é ter um irmão, desse vínculo próximo familiar, mas através da amizade eu preencho isso. E eu acho que conhecer pessoas é fundamental. Porque, assim, você tem várias perguntas pra ir se fazendo, né, quanto custa, como eu vou fazer, como planejar, como enfim, vários comos, né. Só que se você conhece alguém que já fez tudo isso, ele te responde de uma vez, entendeu? É impressionante, porque assim, é basicamente isso, né? Às vezes a gente se pega com pessoas que, sei lá, que vêm de outra cidade, que vêm de. É geralmente numa ajuda, é geralmente num conhecido do conhecido que a coisa rola. Mesmo assim, com ideias tão, às vezes, a princípio, muito difíceis de fazer rolar, né? O Rafa Dias estava aqui, por exemplo, que não é daqui de São Paulo, você falou, meu, teve que voltar para casa, não sei o que, teve ajuda, não sei o que, voltou, rolou. Você me falando aqui. Aí, ela quer Foi, não participar quero, também, ó. não quero sua ajuda agora. Agora eu não quero, mas se eu precisar, saiba que eu vou contar. Obrigado, obrigado. O quanto inteligência artificial, o quanto tecnologia está te ajudando hoje? Nossa, pra caramba. Tá? Muito, muito. No seu dia a dia ali, no seu afazer mesmo, está usando muito? Ó, no final de 2024, a gente toma uma decisão como empresa que é deixar de agenciar talentos. Vocês não agenciam mais talentos? Não, a gente tinha um portfólio de 13, a gente não agencia mais talentos para se transformar em plataforma. Tá. Então a gente tem pessoas cadastradas, que quando a gente tem oportunidades, a gente divulga para aquelas pessoas cadastradas. Só que no mercado existiam 2 formatos de plataformas: as web service, que é focada numa navegação de computador, web ali, e as aplicativos mobiles, né. Só que a gente estudou e viu o o feedback, as críticas que os próprios usuários, que são os creators, tinham em relação a cada um desses modelos, e aí veio a sacada da gente fazer por dentro do WhatsApp, a nossa. Tá, por Então WhatsApp. a gente criou, chama Nick, Que é uma super inteligência criativo, né. artificial, né, basicamente ali, É, né? super criativo, né, só tirou o E de nice e Não, virou achei bom, Nick, achei bom, achei bom. Tem gente que brinca que é a Nick do Job, né, porque ela é. Mas a gente transformou isso numa inteligência artificial que roda por dentro do WhatsApp. Tá. Então o cadastro, ele é um fluxo de conversa, e se você não tiver nada ali para resolver de trabalho com ela, ela é integrada com algumas inteligências artificiais, que você pode pedir ajuda para roteiro, planejamento de campanha, pode conversar do que for. Eu poderia pegar aqui meu celular e falar: "Ó, tô aqui num podcast, me ajuda a fazer 5 perguntas aqui sobre XYZ temas", entendeu? E ela responde isso. Então, para fazer a Nick, o time de tecnologia teve que trabalhar várias inteligências artificiais integradas. Uma vez que a gente decidiu fazer pelo WhatsApp, a gente falou: "Putz, tem que humanizar isso", Uhum. né. Eu não tenho problema das pessoas saberem que estão falando com um bot, mas, tem que ser um bot bom, Sim. e 2, como que a gente humaniza, torna esse bot mais legal? Aí a gente criou a Nick, então a gente criou essa personagem, e eu criei essa personagem usando inteligência artificial. Eu usei MetaHuman da Unreal, que faz modelagem de personagem gamer, depois usei o Picsart, o Kling, o Runway, tudo para ir criando os looks, as animações. Agora a gente vai criar o perfil dela nas redes sociais, então também estamos usando inteligência artificial
pra muita E coisa. como é que tá o feedback dos creators em relação ao uso dela? Porque eu fico imaginando assim, o creator vai lá, tem uma proposta de uma campanha, tal, não sei o quê, ele topa fazer, tal, e aí começa o fluxo de Sim. receber briefing, uma primeira proposta talvez de roteiro, aí isso vai e volta. Como é que fica essa comunicação e onde é que entra o humano nessa história aí? Boa. A gente está trabalhando exatamente nesse ponto agora, né? A gente foi pegando todos os nossos processos e a gente tem digitalizado todos eles dentro de uma plataforma nossa. E agora a gente está no que a gente chama de módulo NIC, que é conectando essa parte de onde vem o briefing com a base de dados dos criadores, né? Então, ainda hoje tem muito humano interagindo. Sim, Então, uma vez que você é aceito na campanha, aí você vai interagir já com o humano, tá, com o time de atendimento, entendeu? perfeito. Aí a gente quer evoluir para ir cortando mais etapas. Mas a minha visão, eu acho que o mercado de tecnologia para marketing, eu acho, quem sou eu, né? Mas eu acho que ele caiu numa falácia. Qual que é essa falácia? Vem uma mentalidade de que plataforma é SaaS e que você tem que cortar o intermediário para aumentar a receita em escala. Só que para mim o mercado de marketing, agência, é um mercado onde o intermediário, ele é relevante, entendeu? Porque o intermediário aqui no caso, ele é quase que um tradutor disso tudo. Uhum. E as grandes marcas, elas não gostam de plataformas de autosserviço, elas querem ter alguém para ligar e alguém para mandar e-mail. E as pequenas marcas também não têm tempo, porque elas já fazem 1000 coisas. O dono de uma marca pequena, ele tem às vezes 5, 6 funções. Então ele pensa, putz, mais uma eu vou ter que fazer? Então, aonde você tem o ticket alto, essa pessoa não gosta desse tipo de serviço. E aonde você teria a escala, que é no ticket mais baixo, as pessoas ainda não têm esse nível de maturidade digital. Então, o meu olhar é muito mais para fortalecer o intermediário do que para tirar ele da cadeia, entendeu? Então, por exemplo, tem várias dessas plataformas web service que ela quer que você, enquanto criador, se cadastre Sim, para que quando chegar um job, ela passe direto para você e meio que e pula a sua agência. Porque sim. aí ela entende que a agência vai pegar um pedaço, eu vou direto nele, eu vou ter uma negociação melhor. No nosso caso, a gente tem conversado com várias agências e a gente quer que todas as agências estejam cadastradas, entendeu? Porque quando eu mandar uma proposta de trabalho, para mim é bom que caia na agência. Porque a agência vai me retornar rápido, a agência sabe a velocidade que a gente precisa entregar as coisas, a agência ela já fez um trabalho de curadoria para o casting dela. Então eu não olho querendo tirar a agência do processo, eu olho querendo trazê-la para o meu lado, entendeu? Então eu acho que isso também a gente se difere e faz com que a tecnologia não fique restrita só a nós, né? Como é que foi a decisão de, tipo, de deixar de trabalhar com creators? É lógico que a internet evoluiu, as redes sociais evoluíram, o mercado de criadores evoluiu demais, os próprios criadores e a visão, o olhar deles para o mercado e para o que é ser um criador mudou demais nos últimos anos. A gente tem aí uma internet com criadores, sei lá, chegada do YouTube, sei lá, final dos anos 2000, ali, 2008, sei lá. Então a gente já tem aí, a gente já passa dos 15 anos desse mercado, onde o criador hoje ele é visto de uma maneira talvez um pouco mais profissional. Mas o que mais te dava trabalho na hora de lidar com o criador ali, que fez mudar, então pegar essa nova diretriz e falar assim, não, a gente vai deixar de cuidar de criador, a gente vai agora focar em ser talvez um agente ativador desses criadores. Eu acho que, como eu comentei no começo da nossa história, não foi uma coisa planejada, não teve investidor, a gente não teve tempo para, vamos pensar, idealizar os produtos, fazer teste no mercado, feedback, tudo mais. A gente não falava não para cliente. Então, o cliente chegava, pedia alguma coisa, não, fazemos. No começo, a gente levava aqueles moradores da casa como nosso casting e Perfeito. vendia aquele casting. Aí o cliente olhava e falava, poxa, eu gostei, mas será que eu não posso pôr mais criadores? A gente, claro, pode. A gente tinha uma base de 13 mil que tinha se inscrito. Uhum. A gente ia lá, ó, tem mais esse. Beleza. Aí o negócio, o cliente demandava, a gente trazia alguma solução. O cliente demandava, a gente trazia uma solução. Até a hora que a gente olhou e falou, cara, a gente tá faturando muito mais com creators que não são os nossos do que com os nossos. E, plus, isso gera uma frustração pro creator que é o seu, Sim. entendeu? Eu sou aqui o oficial, basicamente aqui, tô com você aqui. Exatamente, exatamente. Então, foi a hora que a gente falou assim, meu, vamos encerrar essa relação, porque a gente não tá sendo eficiente para eles, e a gente tá tendo que manter isso, a gente tinha um time ali que só cuidava de creators,
A gente não estava sendo eficiente nesse volume de proposta para eles. Eu acho que a gente não se especializou em ser esse lado, né? Eu tenho amigas que elas trabalham com isso e eu vejo que são habilidades diferentes das nossas, entendeu? Eu acho que do nosso lado, a gente entende muito a realidade da marca, e consegue traduzir aquilo em um produto e trazer a eficiência na entrega. Vocês sempre estiveram desse lado, né? Assim, desde o começo, você sempre teve mais do lado da marca do que do lado da entrega, na verdade, do criador, de certa forma. Eu acho que, assim, muito desses modelos que assessoram o criador, os que mais dão certo são para criadores que são muito grandes, muito famosos, Uhum. né? Porque o nome do criador, ele atrai a receita, Certo. né? Então, você faz ali um trabalho de assessorar e de pensar um planejamento de carreira. No nosso caso, a gente estava tendo que tornar aqueles criadores conhecidos, né? Porque entrou gente de tudo quanto é tamanho, a gente reforçava muito que o que importava era o talento, e se você tem o talento, a audiência ia vir. Todos que moraram na casa cresceram as suas audiências respectivamente. Só que, na nossa cabeça, eu não vou pegar o dinheiro desse cara, entendeu? Uhum. Porque a minha proposta de valor foi que ele iria morar aqui de graça. Sim. Então, não é daqui que vai vir minha fonte de dinheiro. A minha fonte de dinheiro vai vir do lado das marcas. E se é daqui que me paga, eu preciso prestar atenção na necessidade que ele tá tendo aqui. Então. Entendeu? E aí chegou uma hora que, óbvio, o mundo ideal seria que a necessidade desse lado fosse respondida 100% com esse cast de criadores. Só que não era o que acontecia. Só que não era o que acontecia, entendeu? E aí, nessa de ter uma equipe pequena e tudo mais, a gente, garantia o que a gente prometeu aqui da casa, só que a gente precisava ficar o tempo inteiro buscando receita desse outro lado, entendeu? E aí a gente foi vendo que não ia conseguir equilibrar esses dois pratos, sabe? Mas agora vocês conseguiram chegar nesse meio termo muito legal da empresa. O que eu te pergunto agora, Maria, em relação a quem está consumindo esse conteúdo, o que é geração Z? São os principais consumidores, porque você está sempre conectada com esse universo. E aí a gente sempre se pergunta assim, bom, é isso então. Então só quem consome, eu só consigo vender só para vender para alguém, eu vou vender para quem mais consome. Então eu vou vender só para geração Z dentro das redes sociais. E não é bem isso, né? Não é bem isso. Inclusive, eu falei recentemente, né, sobre o potencial que as outras gerações têm neste momento de mundo, né? A gente está vivendo momentos únicos que o marketing vai precisar fazer trabalhos que talvez ele não tenha referencial, assim. Vou dar um exemplo, tá? Tem um amigo meu que ele trabalhou muito tempo no Google. Google, empresa americana. Você tem um monte de legados do ponto de vista de estudos, de metodologias, tem Kotler da vida para você pesquisar, tem inúmeras empresas, todo um histórico com tecnologia, IBM, patati patatá. Ele sai do Google e vai trabalhar no Quai, uma empresa chinesa. Quando ele chega no Quai, ele pergunta: vocês podem compartilhar comigo alguma literatura, alguma coisa do tipo para eu estudar, para eu me inteirar, né, no quais são as metodologias que vocês olham e tudo mais? Eles falaram: não, nós somos a primeira geração que está construindo a plataforma. A gente toma as decisões e faz aqui, você não tem referencial para você olhar, copiar e colar, entendeu? Então, qual que é o ponto? O ponto é que tem coisas que você não vai ter referencial. Você hoje tem pessoas de 50 anos que são super digitalizadas, que gostam de consumir conteúdo online, que compram pra caramba. Você tem baby boomer no WhatsApp. Uhum. Qual foi outro momento da história que existia isso? Não, então o marketing vai precisar olhar pela primeira vez e é essa geração que vai precisar fazer esse trabalho. Agora, do ponto de vista da geração Z, né? Como eu comentei com você, né, na minha carreira eu peguei aquele boom dos millennials no mercado de trabalho. Sim. E aí depois eu me vi pegando o boom da geração Z pro mercado de consumo. E quando a gente olhou todo mundo que abraçou a proposta de valor da Nice ali, que se inscreveu na competição, que depois veio a morar na casa, que seguia as nossas redes sociais, todos eram da geração Z. Então a gente falou, cara, aí eu preciso entender dessa geração. Aquela casa virou quase que um laboratório em tempo real e ganhando mais profundidade, conseguindo correlacionar e explicando isso para as marcas. Por quê? Porque junto com essa geração também veio uma plataforma que suporta, que é o TikTok. Sim. Então as pessoas perguntavam, como é que eu rodo uma campanha no TikTok? Como é que eu falo com essa geração? Então todas essas perguntas a gente ia mapeando e transformando isso em produtos.
para ajudar as marcas a navegarem nisso. Então, eu acho que, assim, a geração Z, né? A primeira geração 100% digital da história, não conhece o mundo sem internet, porém ela tem acesso ao passado. Então, é aquela geração, a frase do Neymar, né? Saudade do que a gente ainda não viveu, Sim. mas ela tem acesso ao referencial histórico. Mais de 80% das playlists da geração Z no Spotify tem música dos anos 70, 60 e 80. Então ela gosta desse passado. O passado para ela significa um lugar de mais estabilidade, porque o presente que ela vive é muito apocalíptico, né? É uma geração bastante analítica pela quantidade de informação que ela navega através das redes. É uma geração que ela vem, né, depois dos millennials, então ela já pega tudo que está digitalizado. As pessoas falam, é aquela geração que quer mudar o mundo do sofá. Mas é porque, na vez dela, ela consegue mudar o mundo do sofá. Você consegue cancelar uma pessoa, você consegue mudar resultado de eleição, você consegue abrir conta no banco, você consegue pedir comida, você consegue marcar date, você consegue pedir um carro. Olha a quantidade de coisas que você consegue fazer do seu sofá por conta do dispositivo internet, né? Então, passa a ser uma geração que, por ter novos meios de comunicação, novos hábitos, as marcas ficam, preciso interagir com eles, né? Mas aqui é um fenômeno de rejuvenescimento de marca, Você né? acha você acha que as marcas estão conseguindo falar com a geração Z? Você acha que às vezes há algumas políticas do tipo, temos que ser engraçados. Temos que atingir pelo humor, temos que nos conectar com a geração Z, temos que conectar com as gerações mais novas, as megacorporações, por exemplo. Tem algumas que a gente trabalha e que eu acho que estão no caminho certo. A forma que eu coloco aqui não é se está conseguindo ou se não está conseguindo, mas na verdade é com que velocidade, Tá. né? Porque a gente faz meio que uma matriz para classificar onde aquele cliente está. E às vezes as empresas elas querem dar saltos, né? Então, assim, cara, você ainda nem organizou a sua tecnologia de integração de dados para conseguir mensurar comportamentos e você já quer ir para uma estratégia de comunidade. Tipo, a estratégia de comunidade ela é para um cliente que já está muito mais maduro digitalmente. Porque como é que as pessoas vão se reunir em torno de uma comunidade cuja marca elas não conhecem? Então, você precisa trabalhar presença de marca antes. Você precisa se associar a criadores de conteúdo com uma forma mais recorrente. Você precisa entender o conteúdo dividido pelas plataformas, as diferentes plataformas sociais. Então, assim, tem várias lições de casa que precisam ser feitas para você conseguir chegar ali e ser meio que um benchmark em conversar com a geração Z. E o que eu percebo é que não vai fazendo picado, né? E aí, às vezes, até em uma campanha consegue conversar naquela campanha específica, mas não consegue ter constância. Recorrência, né? Não é recorrência, entendeu? Então, assim, não estuda com profundidade, né? Entra de um jeito, aí depois sai, não entra mais. Então, eu vejo muito isso, assim, das marcas, né? Quero falar com a geração Z, por quê? Porque tá todo mundo falando? Porque meu concorrente tá falando? As marcas que eu vejo que mais dão certo são aquelas que entendem que a geração Z faz parte da estratégia deles de perenidade de marca. Quando você é uma marca, você tem que tomar uma decisão. Vou permanecer para sempre nessa faixa etária ou vou envelhecer com o meu consumidor? Por exemplo, Revista Capricho. Revista Capricho tem mais de 70 anos. Ela não comemora aniversário de 70 anos. Porque a Revista Capricho é para meninas de 15. Independente da geração. Todo mundo que fizer 15 passou. Mas tem marcas que elas vão acompanhando os seus consumidores, entendeu? Então, assim, se você não tiver esse ciclo onde você vai rejuvenescendo, você vai indo junto com os seus consumidores e da mesma forma que seus consumidores vão morrer, sua marca morre junto. Entendeu? Se você não vai se reposicionando. Então, essas marcas, principalmente de bens de consumo, elas precisam sempre ficar fazendo esse ciclo de se reapresentar para as gerações que vão chegando. Você não acha que às vezes elas acabam, às vezes, investindo, é isso que você falou, né? Querendo a resposta imediata, acaba tendo um investimento tão grande, mas como você falou, é um processo, não dá para acontecer de uma hora para outra. E quando um investimento é muito grande, talvez não acontece essa resposta automática, elas acabam se decepcionando e aí não vê esse problema como algo mais que tem que ser tratado como algo mais recorrente, assim, mais constante mesmo. Exato. Assim, eu tento ser uma pessoa bastante pragmática, sabe? Eu acho que o mercado fala muito disso, de que não tá dando tempo para construir marcas e tudo mais. E para mim, gente, essa é a realidade dos nossos tempos. Tipo, it is what it is, entendeu? Então, quando uma marca vem, eu tento entender o que a gente consegue fazer agora para que ela sinta esse resultado de imediato. Para uma marca que está nascendo agora, qual a primeira coisa que você vê como, sei lá, algumas coisas que você vê como prioridades para essa marca conseguir estabelecer? Um negócio mesmo. Olha, em relação à geração Z, você fala? Principalmente em relação à geração Z.
eu nem acho que o problema tá nas marcas que estão nascendo agora. Porque as marcas que estão nascendo agora, automaticamente ela já vai querer criar uma conta no Instagram, já vai começar a postar Reels, ela já vai criar no TikTok, ela já tem uma estética atual que ela vai se referenciar pra fazer as embalagens dela, o posicionamento dela. Ela já tem coisas acontecendo pra ela imitar, entendeu? Certo. O problema estão nas marcas que têm legado. Porque aí você fala, cara, como é que eu vou me reposicionar? Como é que eu vou pegar tudo isso aqui e jogar pra trás? Entendeu? Porque quando uma marca ela quer se rejuvenescer, ela não quer deixar a base que ela já conquistou. Sim. E aí ela precisa fazer os dois. Ela precisa fazer, em uma parte do público dela, ela tem que fazer manutenção de marca, e na outra ela tem que se reposicionar completamente diferente. Só que talvez um não goste do outro, entendeu? Por exemplo, o Bis, que é uma marca que trabalha com a gente e que eu acho que tem se orientado de uma forma Conseguiu. super legal ali com a geração Z. Cara, ela patrocina o Morumbis, futebol tradicional, e ela também patrocina a Kings League, futebol para a nova geração, entendeu? Então, assim, é uma marca de 83 anos. É muito mais difícil. Fala com os dois públicos. E é gigante, é você convencer internamente, entendeu? Você olhar e falar, pô, a gente tá investindo isso na geração Z, só que ela não é a geração shopper, não é ela que compra a gente. O que a gente tá fazendo pra categoria das mães que compram, entendeu? Então, como é que você defende que, não, vamos investir agora, 2020, 21, 22, 25, pra colher em 2030? É difícil esse. É difícil, entendeu? demais. Então, pra mim, hoje, tanto que eu olho o portfólio de clientes da Nice, a maioria são de marcas que são mais antigas do que de marca nova, entendeu? Ô Mari, quando a gente fala de futuro, como você vê esse momento atual, momento que a gente fala muito de inteligência artificial, a Nick está presente aí na Nice e tudo mais, mas a gente está falando muito de novas plataformas, novas ferramentas, ah, jeitos novos de consumir, criadores inexistentes ou então que não existem realmente carne e osso para as pessoas consumirem, novos jeitos de apresentar conteúdo e tudo mais, e de vender também. Como é que você visualiza esse futuro próximo aí com essa enxurrada de inteligência artificial e como o mercado e essas marcas também conseguindo se conectar, entender. Primeiro a marca queria entender o que era rede social, como é que conseguiria assim, não vou mais vender no offline aqui, tem que ir no offline, pega essa vera, bota no offline. Não, muito arriscado. Como você vê esse futuro? A gente tá num momento que o e-commerce tá virando mídia e a mídia tá virando e-commerce, né? Então, você entra nos principais marketplaces, Amazon, Mercado Livre, próprio Magalu, todos eles nos últimos anos investiram muito em criação de conteúdo. Criação não, aquisição de conteúdo, né? Então, o Mercado Livre, ele tem o Mercado Play, que você tem filmes e séries, ele tem o Mercado Clips, que é review dos produtos ali, né? Mais um elemento na vitrine de exposição do produto. Trabalhando muito forte na categoria de moda também com o Mercado Livre Moda, com influenciadores digitais. Então, assim, o conteúdo hoje deixa eu explicar melhor. Quanto mais atenção você tem de uma pessoa, maior a probabilidade dela comprar com você. A forma como você tem de segurar a atenção da pessoa hoje é com conteúdo. Prova disso é a maioria das pessoas, se você pegar o celular e olhar quanto tempo você passa em cada um dos aplicativos, redes sociais provavelmente vai estar ali no top 3, né? Então, o conteúdo, ele vende porque ele retém a atenção. Onde que é o maior inventário de conteúdo? As redes sociais. Então, as redes sociais, elas sempre foram aquele pilar de descoberta. Então, você descobre novos produtos por aqui. Uma vez que você se interessa nesse produto, você clica e é direcionado para o site da marca. O TikTok Shop, ele quer mudar isso. Ele quer fazer isso totalmente integrado. Então, ele quer que você consiga comprar por dentro dele, transaciona a parte financeira e receba o produto, que é o que o pessoal de e-commerce chama de cadeia de fulfillment, que é você estocar, você transacionar e você fazer a entrega, a logística. Os marketplaces, eles já tinham toda a cadeia de fulfillment muito bem preparada. Então, eles começaram a trabalhar o pilar de cima, que é o pilar de descoberta, comprando conteúdo, né? Então, é esse momento que a gente está agora. Só que isso coloca ambos os lados muito dependentes de produção de conteúdo. Sim. E como é que você escala a produção de conteúdo? De duas formas. Uma, com base de criadores de conteúdo, que é o que a gente tem na Nice House, para você ter uma noção. Pro próprio Mercado Livre mesmo, a gente já chegou a fazer 900 vídeos por mês. Nossa, muita coisa. Em 20 dias. Entendeu? Como que eu fazia isso? Com rede de criadores de conteúdo.
E se você não vai fazer isso com rede de criador de conteúdo, a segunda opção é você fazer com inteligência artificial. Então, a gente vai ter uma enxurrada de inteligência artificial. Por quê? Porque agora a disputa é na venda direta, é na conversão final. Então, qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que a gente vai caminhar para aquela teoria da internet morta, que é uma teoria que fala, não é que as pessoas saíram da internet, mas que o volume de robôs dentro da internet vai aumentar muito, né? Conteúdos de máquina vai aumentar muito. Então, eu acho que sim, a gente está indo nessa direção. E eu acho que toda vez que a gente tem um ponto, a gente acaba tendo um contraponto. E o contraponto a essa automação excessiva vai ser a curadoria humana. Então, eu acho que cada vez mais empresas que vão oferecer curadoria, profundidade, experiência, elas vão ser o contraponto disso, entendeu? Então, ou você vai estar posicionado em produzir conteúdo em escala, ou você vai estar posicionado em produzir conteúdos em profundidade. Né? Então, teve um evento agora em Los Angeles que a head do YouTube falou, né? Que é a volta dos IPs, né? Que é de propriedade intelectual. Justamente por isso, porque você pega uma onda muito forte de conteúdo short e agora as pessoas estão querendo coisa com mais profundidade, com coisas com mais narrativas, né? Então, é sempre isso, sempre esse pêndulo, assim, é a forma como eu vejo. Mas é uma área que muda o tempo inteiro e também por muito tempo, até hoje, é uma área que surfa o fato de não ser altamente regulamentada, né? Sim. E eu acho que A isso vai gente tá mudar numa grande bastante nos discussão próximos agora. anos, exato. Exato. Ó, a gente tem até um carrinho aqui, que a gente até brinca, que tem um quadro, Fofo. que é: o que você colocaria nesse carrinho? O que que foi, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um personagem, pode ser uma citação, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa, mas que talvez fez sentido para você como profissional. Talvez que fez sentido para você como profissional ou faria sentido para algum profissional que tá vendo, talvez que queira mudar de carreira, que queira dar uma renovada na sua carreira, queira empreender, não importa. Tem alguma coisa que você achou que foi muito legal durante esses anos? Alguém, uma pessoa que você ouviu, que mudou seu jeito de olhar o mercado, olhar a sua carreira como um todo? Muitas pessoas, muitas coisas. Por exemplo, quando eu trabalhava, né, naquela empresa que era de consultoria, em vários momentos a gente tinha sessões de as organizações preparavam mentorias para receberem os universitários, né. Então, sei lá, chamava um presidente, um vice-presidente da organização e como eu acompanhava esses universitários, eu acabava ouvindo a mentoria. Então, Sim. eu ouvi muitas pessoas falando, assim, e que foram abrindo a minha cabeça. Em termos de livro, tem um livro que eu gosto, que é o Outliers, do Malcolm Gladwell. Ele é um livro até meio clichê aqui na minha resposta, mas eu gosto muito porque ele fala sobre a questão de você identificar padrões. E eu acho que quando você empreende, você vai precisar organizar as coisas, né? Tudo bem que você vai começar do jeito que dá, e foi assim a Nice, mas chega um ponto que você precisa começar a estruturar. E essa identificação de padrões, entendeu? Padrão de precificação, padrão de conhecimento, padronizar as suas entregas, padronizar os seus dados, né? Então, essa parte de estruturação, para mim, foi muito importante. Que mais? Eu participei de uma imersão também em Berkeley, na Califórnia, que foi super legal. Eh, no, na universidade mesmo, e aí a gente visitou várias outras empresas, isso para mim também foi muito enriquecedor, assim. Putz, de pessoas, assim, eu falharia, porque foi muita gente. Não, mas o carrinho tá legal pra caramba. Tá legal, Mas né? as experiências, buscar experiência e que seja em outro país, mas que seja aqui mesmo, falar com outras pessoas. E eu acho que, assim, ao longo do tempo, você vai tirando alguns conceitos, assim, né? Por exemplo, muita gente fala em empreendedorismo do viés da paixão. Ai, você tem que ser apaixonado. Ai, você tem que, né, ter aquela garra, aquela emoção. Quase que levando para um lado de religião, até de seita aí, né? Que a gente viu Sim, os, sim, sim. os bafafá aí recentemente. Cara, no final do dia, eu acho que sim, ralar, tudo mais, mas, meu, você precisa entender de contabilidade, você precisa entender de Parte que é jurídico. chata, geralmente, né? Muito, Para o que assim, muita gente considera chato. questão de sociedade. Jurídico foi onde eu mais aprendi na minha vida, empreendendo, com certeza. E a diferença que faz você ter bons advogados, faz muita diferença. Eh,
e você conhecer do seu negócio, entender o que é uma DRE, entender se você gera caixa, se você não gera caixa, como é que você equilibra fluxo de caixa. Essa parte você não vê nas palestras de palco, Não entendeu? vê mesmo. Porque parece que você ser empreendedor, você tem que só ficar estimulando a outra a trabalhar com aquela motivação do tipo, vamos, ó que dia lindo, um dia você vai vencer, entendeu? Bora Me vender. deu um N, me deu um I, me deu um C, me deu nice, acabou, né? Exato, pelo amor de Deus, entendeu? E como é que você se vê daqui a 5 anos? Ah, espero que rica, né, amigo? Se Deus quiser. Me E vejo se no... ela tiver rica, ela vai estar me convidando pros rolê ri. E aí eu Me quero ir vejo junto. numa... Mari, vamos. Bora. Eu falei que eu conheci um empresário, ele tinha vendido uma empresa por 450 milhões, e aí eu perguntei, cara, o que você fez, né, no dia que caiu o Pix, assim? Aí ele falou, fui jantar com a minha esposa e com a minha mãe, tipo, num restaurante ok, assim, não era um restaurante badalado. Eu fiquei pensando, falei, meu, eu sou pobre mesmo, eu acho que eu ia fechar a Paulista, velho, com um trio elétrico, assim, ó, eu ia ficar jogando minhas contas pro ar, assim, tá tudo pago! Sempre a primeira resposta da gente que não tem grana que é assim, o que você falou? Eu nunca mais ia trabalhar. Tu não falou... Não, trabalho... Eu ia trabalhar, eu acho. Eu ia trabalhar, com certeza. Você arruma alguma coisa pra você fazer. Só pra ir ocupar a cabeça. Mas que ia ser legal, ia ser legal. Ó, o Pix aqui, ó. Nossa, é o que eu 400 falo. milhões. Eu falo, não dá pra passar por essa vida sem conhecer esse outro lado. Não dá. Entendeu? Só conhecer o lado Mas da você tá tendo- escassez, da dificuldade. Preciso conhecer um pouco do outro E olha lado. que legal. Porque se a gente vende uma empresa por um valor milionário, bilionário, a gente vai saber dar valor. Porque a gente já passou os perrengues, entendeu? Sim, Então, Deus, estamos prontos. É isso, exatamente. basicamente. Aqui, ó. Mari, para quem quiser saber mais, para quem quiser ouvir mais, para quem quiser se conectar com você, seja pelo LinkedIn, pelas suas plataformas, pelo Instagram também, que está sempre muito ativa. Como eu encontro o Mari Galindo nas redes, nessa rede mundial de computadores, como diriam os maias? É @marigalindo, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. No TikTok eu tenho um outro perfil, eu tenho um hobby. Eu sempre gostei de escrever, principalmente músicas, só que eu sou um zero à esquerda do ponto de vista de instrumento e voz e tal. E aí, com inteligência artificial, eu tenho feito a produção musical dessas letras. Então, eu criei uma persona chamada Mary G, né? Uou! Que eu sou verificada no Spotify, eu tenho perfil de artista no TikTok. Mentira, que essa parte eu não sabia. Só que é 100% IA. Que legal. Depois eu até te mostro umas. E aí eu tô testando vários estilos, né? Então o TikTok eu reservo mais pra isso, porque aí também me ajuda a fazer alguns testes por lá. Mas quem quiser continuar aí essa conversa, @marigalindo no Instagram, e eu respondo todo mundo. E é isso aí. É isso aí, ó, senhoras e senhores, isso aqui não é palma virtual, é palma real para ela. Obrigada. Nossa convidada obrigada. Mari Galindo. Valeu, Mari, obrigado demais, viu? Obrigada pelo papo, pelas perguntas. Em breve a Muito gente se vê de prazer. novo aqui, viu? Combinado. Fechado. E aí, curtiu esse papo? Pois é nessa hora que a gente aprende, que a gente vê na experiência do outro, que a gente acaba aprendendo bastante, até para tentar não errar tanto no nosso negócio, mas vai ter aquele perrengue e tá tudo certo. É sempre tentando buscar o sucesso e quem sabe até alguém comprando nossa empresa depois pra gente ficar ó, de boa, né? Não é isso? Então, ó, curta esse vídeo, compartilhe e, claro, entra lá no yamp.com.br para você já começar o seu negócio, quem sabe a sua lojinha ali, porque ali, ó, o que não faltam são soluções para o seu negócio. E a gente se vê no próximo episódio.